A graça e a paz a todos os irmãos do grupo, do A ao Z. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, da palavra de agente que Deus já nos fez na nossa vida, vivendo em graça, do Cristo ressuscitado, do Cristo que já vive dentro de nós, reino em vida. Não como o sistema religioso nos ensina. Como eu sempre gosto de falar dos meus vídeos, eu passei quase 6 anos e eu nunca aprendi uma palavra dessa, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo aqui agora, não só para mim, mas para todos aqueles que queiram participar do meu canal. Por isso que eu digo, inscreva-se no canal, participe, comente, dê o like, para que cada vez mais o canal cresça, para cada vez mais que a gente se misture com a palavra de Deus, que a gente se alimentar o nosso espírito, vivendo em graça. Pois a palavra de Deus se encontra em Romanos. Estou com minha Bíblia aqui, ó. Bíblia de estudo. Romanos, capítulo 5. Versículo a partir do 12. Vamos ler. A Bíblia está dizendo assim: a morte em Adão e a vida em Cristo. Então isso já está dizendo que significa 2 Adão. Existiu 2 Adão. O Adão desobediente, o Adão obediente. O Adão que veio para nos condenar e o Adão que veio para nos libertar, nos salvar. Vamos ler? Quando o pecado entrou, versículo 12, capítulo 5, Romanos, carta de Romanos, Paulo, cheio do Espírito Santo, falando nas cartas de Romanos. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe contigo a morte e a todos os homens por meio de todos que pecarem. Já está dizendo aqui. Aí o sistema religioso vai dizer assim: quem trouxe a mentira, quem trouxe a condenação foi um ser chamado Satanás. Que ele já veio da mentira, ele já é da mentira e vai ser sempre da mentira. Então já está dizendo aqui, quem trouxe o pecado para o mundo, a morte para o mundo, foi quem? Adão. Preste bem atenção nesse vídeo. Preste bem atenção nesse vídeo. Quem trouxe foi Adão. Vamos ler o 13. Assim o pecado já existia no mundo, antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei foi dada. Quem foi que deu a lei? Quem colocou a lei? Moisés. Continuando. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de quem? De quem? Moisés. Pode ler, pode pegar sua Bíblia e ler aí. Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecarem como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, do Deus maiúsculo, na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Continua no 15. E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus. Pois este único homem, Adão, trouxe a morte para o meio do seu pecado, porém este outro homem, Jesus Cristo, trouxe
perdão para muitos por meio da graça divina. Olha que palavra maravilhosa. Então, um trouxe a condenação, que eu estou falando no começo do vídeo, e o outro trouxe o pecado. O outro trouxe o pecado, a condenação, e o outro trouxe a libertação, a graça. Olha o 16. E existe uma diferença entre as dívidas de Deus e o pecado de um só homem. Por meio de um só pecado veio o julgamento, que trouxe a condenação. Mas a dívida veio de muitos pecadores e trouxe a justificação. O 17. O pecado de um único homem faz com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberem o presente divino da graça e a dívida da justiça, reinarão em vida por causa deste único homem. Quem é esse único homem? Jesus Cristo. Olha o 17, eu vou ler no 17. Ó. O pecado de um só homem, de um único homem, faz com que a morte reinasse sobre todos. Quem é desse mundo aqui que não vai morrer? Quem é desse mundo aqui? Diga aí, um desse mundo aqui. Não vou morrer não, diga aí. Aí fala de novo aqui, ó. Todos, porém, quantos receberem o presente divino da graça, de vida à justiça, reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Isso aconteceu aonde? Na morte da cruz do Calvário. Ao 18. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação, que não foi o Satanás, não foi demônios, não foi sobrenatural que as pessoas falam nesse sistema religioso aí, para amedrontar, para enganar as pessoas. Quem trouxe o pecado foi Adão. Foi Adão, não foi Satanás não. Portanto, vou ler de novo. Portanto, como um pecador de um único só homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultado, de um só que resultou na justificação, que traz a vida a todas as pessoas. Jesus Cristo. E 19 para terminar. Portanto, assim como por meio de uma desobediência, Adão, de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência, assim também por meio de uma obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Bingo! Então, por que é que o sistema religioso fica dizendo que Jesus, ou que o Satanás foi o que trouxe o pecado para o mundo, foi o que trouxe a mentira, foi o que trouxe a condenação? Está aqui, ó, minha Bíblia. Ela é uma Bíblia de estudo. Só que o estudo dela é ensinando o sistema religioso. E para mim não serve. Para mim serve para dizer exatamente como o sistema religioso, ele prende você. Ele quer prender você. Então isso aí fica para você mais uma vez aí, André Luiz. Que tu fica dizendo que existe um ser chamado Satanás. Que foi o Satanás que trouxe a condenação no mundo. Que o Satanás foi o desobediente a Deus. Foi Adão, meu querido. Aí, ó, a própria carta está falando. Aqui é Paulo falando, cheio do Espírito Santo, falando para as cartas de Romanos. Para os romanos.
Amém, meus irmãos? Pois mais uma vez, inscreva-se no canal Ferreira Pura Graça. Comente e compartilhe o que vocês acharam desse estudo. Todo dia eu vou ficar mandando vídeo em nome de Jesus. Pois mais uma vez é graça neles.